Olá, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um artigo recém-publicado que fala sobre autismo e o estudo das expressões faciais, tá? E também vocais. Esse artigo foi publicado agora em dezembro de 2024. Estou gravando esse vídeo no último dia útil, seria minhas férias, mas eu li esse artigo e disse eu tenho que compartilhar. As pessoas têm que saber sobre isso. Eu acho que é decisivo para muitos diagnósticos. Sabe aqueles diagnósticos que ficam em cima do muro? Às vezes a gente fica com alguma dúvida, será que é autismo, será que não é autismo? Lendo esse artigo, a gente vê que brevemente na fonoaudiologia nós vamos ter muitos subsídios para conseguir fechar o diagnóstico, principalmente aqueles casos mais difíceis, tá? Que são o autismo nível 1, geralmente, quando gera alguma dúvida ali. Então, esse artigo, eu vou deixar o link aqui depois embaixo, aqui nos comentários. Você pode ter acesso a ele na íntegra. Ele foi publicado no site da ASHA, que é a Associação Americana de Fonoaudiólogos. É um grupo de pesquisadores da Universidade de Califórnia, em São Francisco. O principal aqui é a Hardik Cochrane, aí tem Vikram Ramanarayan, Michelle Neumann, Jackson Liskoby, Vanessa Richter, Linea Lampinen, Alison Bai, Christian Preciado, Catherine Brogan e Carly Demopoulos. Coloquei o nome de todos aqui e a descrição do artigo para você conseguir ver tudo na íntegra, tá? Logo abaixo da descrição do vídeo. Então vamos lá. Esse artigo, ele visa identificar marcadores faciais e vocais que mostram diferença significativa entre crianças que têm autismo e crianças neurotípicas. As métricas, elas são audiovisuais, vocês vão ver, vou mostrar aqui no gráfico. Eles compararam, então, expressões, mudança na sobrancelha, no contato visual, no lábio, principalmente movimentos de lábio inferior. Gente, é incrível, esse é um artigo muito bem escrito, tem muitas, como é que eu vou dizer, detalhes ali que a gente vê na sessão, na terapia, na sessão de avaliação, mas às vezes a gente não coloca isso no relatório, e é importante. Eu vou explicar para você por que é importante e como você pode colocar isso no seu relatório de avaliação, tá? Ou de evolução também, se você já atende esses pacientes. Então aqui, ó, as métricas audiovisuais objetivas de produção, eles colocam na tradução como se fosse produção de afeto, mas seria produção de fala com questões emocionais, né, que vai ter ali. Nos pacientes com autismo, ele pode ser usada para quantificar os aspectos expressivos da comunicação não verbal, é que a gente está falando aqui, comunicação não verbal. O comprometimento da comunicação não verbal é um dos critérios diagnósticos para o autismo, isso de acordo com a American Psychiatric Association 2013. Então, para ser autismo, tem que ter comprometimento dessa comunicação não verbal, que são o quê? As expressões faciais e a entonação, o tom de voz. E quem que trabalha com isso? O fonoaudiólogo, tá? Esse artigo, então, ele vai quantificar os sintomas e também vai ter uma utilidade clínica potencial no rastreamento desses casos que eu falei para vocês, que a gente fica em dúvida às vezes, é autismo, não é autismo, certo? Isso é particularmente importante também porque faltam hoje medidas objetivas de apresentação desses sintomas do TEA, porque o TEA é um espectro, é o espectro, né, do autismo. Então tem uns casos que são muito discretos, tem outros que claramente você vê. Mas nesses que são discretos, às vezes a gente não consegue quantificar. A gente tem que sempre pensar nessa questão subjetiva. E aí, um clínico vai dizer, não, não é autismo. Aí vai lá um outro médico e diz, não, não é autismo. Só que quem tem experiência, isso é algo que eu vejo nos meus 25 anos, a gente consegue, às vezes, olhar para o paciente, ver essas nuances, essa falta de comunicação, ou às vezes é uma coisa muito caricata. As meninas mesmo usam muito uma máscara, elas aprendem a imitar, elas usam aquela máscara, só que às vezes não fica adequado para a situação, certo? Então, esse é o artigo, como eu coloquei ali para vocês, e eu vou mostrar como é que ele fez. Tem os gráficos comparando aqui, vocês vão ver a diferença bem clara dos gráficos. O que está em azul são os pacientes com autismo, o que está em laranja, crianças com desenvolvimento típico. Eu não vou me deter agora em cada gráfico, mas isso vocês vão ter acesso depois do artigo, vão lá, leem, tá? Como que foi
apresentado. Aí tem um exemplo aqui que eu vou colocar da figura do estímulo com um desenho, né? E aí tinha a expressão facial, ó, esse desenho aqui, tá vendo? Certo? Então, teve uma assistente virtual aqui, que é a chamada Tina, e essa Tina, ela conversa com o paciente. Durante essa conversa, a conversa foi gravada, e aí eles vão analisar, então, aqui, ó, a assistente virtual, que é a Tina, né? E aqui a pessoa, eles colocaram a foto de um adulto, de uma, provavelmente um pesquisador, alguma imagem que estava liberada. Eles vão analisar as expressões faciais, sobrancelha, olhos, lábio, como eu falei para vocês, e também o shimmer, aqui a questão da voz, o tom de voz. Então, nessa expressão facial, eles usaram as métricas que são do computador, não tem como medir diferente. Então, aqui, ó, a sobrancelha, subiu, desceu, não, o olho, a direção do olho, o lábio, a extensão aqui, ó, do lábio, né? E a elevação ou retração do lábio inferior. Então, tudo isso eles observaram. E o que eles investigaram, né, nessas métricas audiovisuais que foram automatizadas? Eles extraíram durante a tarefa de produção de fala com expressões faciais, assim, que tivesse uma conotação emocional, mostraram diferenças estatisticamente significativas entre o corte de crianças diagnosticadas com TEA, com transtorno de espectro do autismo, e os controles do desenvolvimento típico, que é o que está aqui no grupo, tá? Eles avaliaram 40 crianças com TEA e 21 que eram de controle neurotípico, que interagiram com uma plataforma de conversação multimodal, que seria essa agente virtual aí, a Tina. A Tina orientou em tarefas que estimulavam essa comunicação facial e vocal dentro de 4 emoções. Então, tinha emoções aqui, ó, feliz, bravo, triste e com medo, certo? E aí tinha condições de alta e baixa demanda cognitiva, verbal e social. Os resultados, então, mostraram que as crianças com autismo apresentaram maior desvio padrão nas tarefas, na frequência fundamental da voz, com mínimo e máximo do contorno de tom, ocorrendo num ponto de tempo anterior em comparação aos controles. E a gente percebe essa diferença na prosódia, na expressão vocal. A intensidade e a qualidade da voz, da fala, né, essa fala emocional que eles colocam aqui, também deu diferença. Eles tiveram uma aceleração no lábio inferior, na largura dos lábios, na abertura dos olhos, o deslocamento vertical da sobrancelha, tudo isso foi marcador importante para distinguir crianças com autismo e crianças com desenvolvimento neurotípico. Todas essas métricas, tanto as métricas faciais quanto as métricas de fala, no caso da voz, né, tiveram um desempenho bem acima, no caso, na precisão da classificação do grupo, que ficou visível aqui nos gráficos que eu mostrei para vocês. Então, essas métricas acústicas e faciais da fala, associadas à produção dessa fala com afeto, que eles colocam ali, foram eficazes na distinção entre crianças com autismo e crianças neurotípicas. As expressões faciais atípicas, que são definidas, então, como uma intensidade, uma ação facial no autismo, elas são quantificadas por meio dessa visão do computador, certo? E aí já tem um estudo que é do Léo et al. De 2018, que ele fala sobre essa unidade de ação facial, que é FAL. Nos artigos vocês vão encontrar como FAL, unidade de ação facial. Eles são componentes, então, das expressões faciais, que são definidas pelo músculo, o movimento do músculo ou um conjunto de músculos. E aí eu vou escrever, depois vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, porque esse já ficou longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você achou interessante, conhecia já isso, percebe essa diferença nas crianças, nos adultos também, a gente percebe, né? Comenta aqui. Lembra de encaminhar para quem você acha que vai ser interessante encaminhar esse artigo. Tenta clicar ali no link que eu vou colocar, copia e joga lá no Google para você chegar ao artigo. Se você não encontrar, vai estar o título do artigo também, eu vou colocar ali. Lembrando que ele é no jornal da ASHA, da Associação Americana de Fonoaudiólogos, e foi publicado agora em dezembro de 2024. Super
super recente, eu acho que é um artigo super importante, todos os alunos de fonoaudiologia deveriam ter acesso a esse estudo, os da medicina também, por quê? Porque às vezes o diagnóstico perpassa, o fonoaudiólogo vai ver que tem muitas evidências, mas precisa do médico ali, e o médico às vezes vai dizer, não tem comprometimento da comunicação, porque a criança fala. Só que lembra que isso aqui são a comunicação e expressão não verbal, que também vai estar afetada nos pacientes com autismo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você quer saber mais, tem outras playlists aqui que falam sobre transtornos da comunicação, fala, linguagem. Tem playlists também com sugestões de atividades, como fazer relatório. Então, fique à vontade para pesquisar mais e saber mais. Até mais, tchau, até a próxima.